E aí, galerinha, vamos para mais uma aula de matemática, aula de geometria, tá? Muito blogueirinha, né, tia? O nosso primeiro conteúdo é o capítulo 1, Teorema de Tales. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo propriamente dito, a gente precisa ver um pouco sobre razão e proporção. E é daí que vocês vão conhecer um pouco sobre o número de ouro, ou o número secreto da natureza. É o que, tia? Pelo amor de Deus. Sim, o que acontece? Gente, essa constante é tão famosa no meio matemático e também para outras pessoas que gostam de pesquisar curiosidades, principalmente tem um canal no YouTube, que eu não estou lembrando o nome dele, que ele fala bem mais aprofundado sobre isso. Aqui eu vou trazer só um breve resumo, tá? Uma dica muito importante, uma curiosidade. Enfim. Mas o que acontece? A nossa natureza tem uma simetria perfeita. E essa simetria está relacionada com o valor dessa constante. Aí você fica, tia, como é que isso é possível? Coisas da natureza. Ou coisas de Deus também, né? É uma constante que todas as pessoas dizem que é como se fosse a constância da perfeição. É uma simetria maravilhosa. Vocês podem encontrar em ondas, em relação ao mar, em ondas. Tem alguns vídeos que mostram o mar nessa simetria perfeita. Eu não encontrei no YouTube, mas tinha um canal no Instagram que tinha. Eu também não consegui trazer, mas eu vou ficar devendo isso para vocês. A cabeça de um recém-nascido também, de uma criança. No topo da cabeça dela, os cabelos ficam num formato dessa constância, tá? Que parece uma espiral. O universo também. As escamas de peixe. Caracol. O nosso rosto também, tá? É tanto que... Deixa eu ver se eu coloquei para vocês. Coloquei. A parte artística, o método artístico, principalmente a Mona Lisa, ela também foi desenhada com essa constância, porque as pessoas acreditavam que o quanto mais se aproximasse ou conseguisse chegar nessa razão áurea, o que ia acontecer? Proporção áurea, perdão. Essa proporção áurea, ela estaria mais perto da perfeição, tá? Então, a Mona Lisa também foi desenhada como se fosse a base disso, fosse esse número de ouro. Por isso que é chamado de número de ouro. Para vocês terem uma ideia, no Egito, aquelas pirâmides, né, pirâmides de Gizé, elas foram calculadas, feitas, todas bonitinhas, de acordo com essa constante. Gente, são coisas tão curiosas e históricas que a gente fica assim, meu Deus, como é que naquele tempo, há muito tempo atrás, conseguiriam medir e deixar tudo perfeito? Coisas inexplicáveis do nosso mundo, né? Planeta, enfim, onde nós habitamos. São curiosidades tão legais de vocês descobrirem, de vocês pesquisarem, aprofundarem, ver quanto a amplitude das coisas que a gente às vezes nem sabe que existe. Nem sabe que, meu Deus, enfim, eu fico muito animada quando falo sobre isso porque a natureza, gente, é muito bonita, muito bonita. A gente perceber que existe uma constância, que a natureza da gente obedece, principalmente nós também, seres humanos, plantas, mar, a gente quando vem criança, cálculos antigos que eles não tinham tantos instrumentos que nem a gente tem hoje. Então, é uma perfeição enorme. E como é que a gente calcula isso? Como a gente calcula isso no método algébrico, matemático, seria o quê? Eu tenho um segmento, certo? Eu divido ele em dois. Vocês sabem o que são segmentos, né? É como se fosse uma reta, mas eu consigo delimitar o começo e o final. Por isso que a gente utiliza letras minúsculas do nosso alfabeto para dizer segmento de A, B, ou segmento de C, D, E, enfim, etc, etc. O que acontece? Eu tenho esse segmento e divido ele em duas, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma razão e uma proporção. Como é que eu vou fazer isso, tia? Para descobrir. Peguei esse segmento, tá? Coloquei ele aqui, ó, a soma do segmento maior, o segmento maior, dividido pelo segmento menor. Quando eu calcular isso, eu vou obter essa constante aqui, ó, tá? Essa dízima.
Aí o que acontece? O valor dessa dízima é o valor do número de ouro. É mais para a gente saber uma dica na parte da matemática, como ser calculado. Tem outros métodos também para serem calculados. Tem um método até que é com o nosso braço, para a gente conseguir calcular com a simetria do nosso corpo. Tem vários outros métodos que vocês vão ver, matemáticos, para poder calcular. Também tem com o retângulo de ouro, que é o triângulo que obedece essa constância, parece uma espiral, né? Teve até um tempo desse que pessoas utilizavam isso como brinco para largar a orelha, que é chamado aspiral, que também está na constância de número de ouro, tá bom? Então, bora lá. Só para vocês verem que o método artístico também utiliza muito isso, principalmente em pinturas. O que seria a razão? A razão é a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza, expressa geralmente como A para B, ou A dividido para B, ou A com B embaixo. É o que, tia? Pelo amor de Deus. O que seria uma razão, gente? Ó, é uma fração, ó, tá? A dividido para B. Isso seria uma razão, ok? Um exemplo. Vamos calcular a razão entre as medidas do segmento AB e CD, tá? Sendo que o AB ele vale 8 e CD vale 24. 24. Eita, que o 4 ficou feio. Pronto. Como é que eu poderia calcular uma razão? Lembrem que uma razão é uma divisão, tá? Uma fração, em modo de fração. Então, como ele falou, como eu falei para vocês, do segmento, calcular a razão do segmento AB e CD, ou seja, é AC dividido por AB, desculpa. AB dividido por CD. E quanto é que vale o AB, hein? 8. E o CD? 24. Quanto é que daria isso? Bora simplificar. 8 dividido por 8 e 24 dividido por 8. Quanto é 8 dividido por 8? 1. E 24 dividido por 8? 3. Isso daqui é uma redução ou uma simplificação que vocês geralmente viram no sexto ano, tá? Quando eu consigo dividir meu numerador e meu denominador pelo mesmo divisor comum. Então, como 8 é dividido por 8 e 24 é dividido por 8, eu posso utilizar o 8. Mas se, por exemplo, fosse 9, 9 não tem como dividir o 8, ia transformar no número decimal. Sempre quando eu vou fazer uma simplificação de fração, eu preciso encontrar um divisor que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo, tá? Finjam que isso daí é um casal. Só vai se os dois forem, tá? Ou então são best friends, só vai se o outro for também. Numerador e denominador só anda assim, gente. É tipo assim, olha, eu só vou se tu for. Sabe aquele rolê que a gente fala? Ah, não, só vou se fulano for. Pronto. As frações são desse jeito, tá? Então, método de simplificação, só para poder relembrar vocês. Se caso vocês estiverem se perguntando, What's, o que é isso, tia? Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Vamos supor que 8, eu falei para vocês que era 8 centímetros e aqui 24 centímetros. Quando acontece de eu ter valores que eu consiga reduzir uma mesma medida, ou seja, centímetros, que é a medida que eu estou fazendo, e também tem um valor racional, o que acontece? Eles são chamados de comensuráveis, tá? Que é o quê? Duas medidas são comensuráveis se for possível expressar em uma mesma unidade de medidas. Entre elas pode ser a metade, ou triplo, ou quádruplo, enfim, certo? Aqui no caso, é como se eu tivesse dito que essa parte aqui, ó, é uma parte e cabe 3 vezes na de baixo. Tia, eu não entendi. É o que, tia? Ó, deixa eu só trazer aqui um exemplo. Gente, é uma zoadazinha chata, mas é isso. Eles vão ter participações especiais dos meus vizinhos com as músicas deles, aleatórias. Como o resultado lá deu 1/3, é como se eu tivesse, ó, aqui, né? Voltando para aquele exemplo anterior. É como se esse segmento aqui, ó, CD, deixa eu botar aqui.
tem um valor de 24 centímetros, certo? E aquele meu segmento AB tinha 8 centímetros. Vocês lembram? Aqui, ó. Ok? Quando eu fiz a razão dos dois, deu 20... de 8 sobre 24, deu igual a 1/3, né? A gente fez uma simplificação para expressar em um valor racional. Aí o que acontece? Quando os segmentos têm a mesma medida, ó, centímetros e centímetros, e dá um valor racional, o que acontece? Eles são chamados de comensuráveis. E a outra parte que a tia falou, ó, em relação a dobro, triplo, foi o quê? É porque esse segmento de AB, ó, ele cabe 3 vezes no meu segmento CD. Aqui foi porque a tia fez um desenhozinho torto, tá? Mas ele cabe 3 vezes. É como se o 24, ó, a gente não tem 8 e 8 e 8. Então aqui é como se o 8 coubesse, ó, 3 vezes. Tá? Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho um segmento aqui AB e vale 20 centímetros. Eu tenho outro segmento, deixa eu apagar isso aqui. Outro segmento CD, tá? E esse meu outro segmento CD vale 10 centímetros. Para eu saber que eles são mensuráveis, a primeira coisa que eu vou analisar são as medidas. São iguais? Então, ok. Segundo, vamos fazer a razão. 20, desculpa, é o contrário, tá? De 10 sobre 20. Eu posso reduzir ao mesmo... Tem algum divisor que eu posso dividir tanto de cima quanto de baixo? Tem. Poderia ser por quem? Pelo próprio 10, não é isso? Que ficaria 1/2, tá? Ou só cortava o 0 e cortava o 0. Enfim. Então, aqui foi a mesma coisa de eu dizer que, tá vendo, ó? 1/2 é a metade, que CD é a metade de AB. Ou seja, eu posso pegar 2 segmentos CD que eu vou completar o meu AB, ó. CD. Tá aqui outro, ó. CD. Tá? Eu tendo 2 segmentos desse, ó, eu vou ter um de 20. Ok? Medida, já falei para vocês o que seria medida de segmento. Outro exemplo. Agora vamos ver um pouco sobre proporção. O que são proporção? São coisas iguais, tá certo? Então, desse modo, ó, deixa eu escrever aqui. Vocês sabem que para eu não escrever dessa forma aqui, ó, para indicar que é um segmento, eu posso colocar um tração em cima, né? Então, quando eu colocar esse tração em cima, eu estou isentando o nome de segmento, tá? Se eu botar só esse tracinho, eu vou subentender que é um segmento. Então, vamos supor que eu tenho uma razão de AB e CD, falando sobre proporção, certo? O que é que vai acontecer? Quando eu tenho essa proporção, o que seria proporção? São coisas iguais. Como se eu falasse assim, olha, eu tenho 50 barras de chocolate e a Emily tem 50 barras de chocolates. Ou seja, a gente está com uma proporção, uma igualdade, algo igual. Então, eles têm que ter o mesmo valor. Então, vamos supor que AB, ele tem um valor de 2 centímetros. CD tem o valor de 5 centímetros. EF tem um valor de 10 centímetros. E GH tem um valor de 1 centímetros. Será que isso aqui vai estabelecer essa proporcionalidade? Hein? Bora ver? Deixa eu botar aqui. E eu vou botar aqui a seguinte razão, para ver se a gente vai conseguir ver se isso daqui vai dar uma proporção, tá? EF, sempre eu vou colocar assim bonitinho para vocês falarem se a proporção é verdadeira ou falsa. Então, vamos substituir. EF vale quanto? 10 centímetros. CD vale quanto? 5. Igual. AB vale quanto? 2. E GH vale quanto? 1.
Isso daqui, hein, gente? Tá correto? Isso daqui tá sendo uma igualdade, hein? E aí, o que é que vocês me responderiam? Falaram assim, tia, isso aqui não tá sendo igual. Não, não tem como não. 10 dividido por 5 ser igual a 2 sobre 1. É o quê, tia? Gente, isso daqui vai cair naquele caso de simplificação de fração. Lembrem, ó, se eu tiver aqui 10 dividido por 5, existe algum denominador máximo que eu posso dividir o 10 e o 5 ao mesmo tempo? Gente, tem, não tem? Seria dividido por quem? Por 5. Sempre quando eu quiser simplificar, ó, sempre tem que ser um divisor em comum. Nunca pode ser diferente. Never. Nunca. Nunca. Tá bom? Então, 10 dividido para 5 é igual a quanto, hein? Igual a 2. E 5 dividido para 5 é igual a 1. Então, essa proporcionalidade, ó, está ok. Porque 10 dividido por 5, eu também tenho uma fração de 2 sobre 1. Quando eu trato de proporcionalidade, eu posso simplificar as frações. Não esqueçam disso, então isso aqui está correto. Não seria correto se por acaso esse valor aqui, gente, ó, desse deixa eu ver aqui, 6 e aqui 1. Teria como chegar nessa proporcionalidade? Não tem. Não tem como chegar nessa proporcionalidade. Nem um divisor comum dividindo 10 daria 6, entendeu? Não teria como. Ou seja, isso daqui seria errado, ó. Isso aqui não estabeleceria essa proporcionalidade que eu indiquei para vocês quando vocês conferiu e deu no resultado desse daqui, ó. Vocês falaram assim, não, esse daqui não tem como. Então, as questões para vocês vão vir dessa forma, ó. Eu dando a proporção, como eu quero, dando o resultado para vocês conferirem, vocês vão fazer os cálculos e conferir e ver se está correto, tá bom? Se essa proporcionalidade está correta, se esses segmentos são proporcionais, tá bom? Na próxima aula eu falo mais para vocês, senão ela vai ficar um pouco longa e vai ficar um pouco cansativa, então qualquer pergunta, por favor, me façam no grupo. Pesquisem, sejam matemáticos, se não quiserem ser matemático, porque eu sei que muitos não querem, né? Enfim, mas a matéria é tão linda, gente. Pesquisem, tá? Se dediquem. Lembrem que os estudos é o único método para a gente conseguir chegar aos nossos sonhos, seja qual seja o seu sonho, tá bom? Lembrem que vocês são capazes. Nunca esqueçam disso, tá bom? Sejam sonhadores.